Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Estado de Direito, programa de análise jurídica sobre o processo de construção de direito em Moçambique. E hoje temos como convidado o Dr. Mpasso Alberto Cambles, é advogado, é docente universitário, mestrado em Finanças e Comércio, é um advogado com 11 anos de carreira profissional, é sócio da CC Advogados. Bom, acredito que nomear aquilo que são os atributos, que são os seus atributos, poderemos aqui ficar toda a manhã. No entanto, juntos hoje iremos analisar os 50 anos que em junho iremos festejar da independência de Moçambique. Entretanto, junto dessa independência, há que também analisar aquilo que é o papel da Ordem dos Advogados em Moçambique, da Ordem dos Advogados de Moçambique em Moçambique, no que se refere ao processo de construção de um Estado de Direito. Até porque a Ordem dos Advogados tem tido um papel preponderante na construção do Estado de Direito. Vimos recentemente, junto do candidato Venâncio Mondlane, igualmente do Presidente da República, o nosso timoneiro, o Dr. Carlos, o ilustre bastonário Carlos Martins, onde este, em representação dos advogados de Moçambique, teve um papel preponderante para que as partes conseguissem se sentar à mesa. E iremos agradecer ao Dr. Mpasso por ter acedido ao nosso convite. Doutor, conforme já diz o tema, a Ordem dos Advogados de Moçambique, naturalmente, não temos como falar da Ordem dos Advogados de Moçambique sem falarmos dos próprios advogados, até porque são estes que fazem a Ordem. No entanto, a Ordem dos Advogados como estrutura, qual tem sido o papel desta na construção de um Estado de Direito que se almeja, na construção de um Estado de Direito democrático, que é aquilo que se pretende? Bom, muito obrigado. Quero saudar a todos os telespectadores da MPC. Quero igualmente agradecer pelo convite que me foi formulado para cá estar e tanto discutir-se um tema de extrema importância, tendo em conta aquilo que são as celebrações que nos avizinham, mas também termos esta oportunidade de aqui falar um pouco sobre a advocacia em Moçambique. Primeiro é preciso fazer referência que a Ordem dos Advogados, tanto sendo uma agremiação e tanto um dos pilares da justiça. Por outra, não vamos falar da justiça em Moçambique se não tivermos tanto presente os advogados, e razão pela qual é importante sempre ter em conta que a existência do advogado não é só para situações em que estamos em situações do tribunal ou estamos em algum tipo de conflito ou em algum momento numa situação em que queremos celebrar algum tipo de contrato, mas o papel do advogado vai para além disto. Vai para além disto, e o exemplo concreto disto é aquilo que acabou de fazer referência a quando da introdução, no sentido de quando se trata tanto da busca pela paz, quando se trata da busca pela justiça, quando se trata da busca pelo bem-estar coletivo dos moçambicanos, a Ordem dos Advogados tem alguma palavra a dizer nestas situações. Razão pela qual ela tem estado envolvida, através dos seus membros, obviamente, em diversas situações. Uma delas é na defesa daqueles que são necessitados, e é por isso que nós temos o IAS, não é? Que é o braço, digamos, entre aspas, pro bono, não é? Daquilo que tem feito, daquilo que a Ordem dos Advogados em algum momento tem feito, mas também tem participado em várias conversações, temos assistido não poucas as intervenções
tanto daqueles que representam a própria ordem dos advogados, como eu me refiro concretamente do bastonário ou dos diferentes bastonários que foram em algum momento ocupando esta posição, em que não poucas vezes fazem suas intervenções estas que não devem ser confundidas em nenhum momento com, portanto, algum tipo de envolvimento em situações políticas. Mas é porque a nossa carreira é esta, a nossa formação, o curso de Direito, ele é transversal a diferentes áreas, ok? Se estamos a tratar em algum momento de política, nesta política há legalidade que tem que ser observada, a razão pela qual os advogados, portanto, têm alguma coisa a dizer. Se estamos a falar do processo de desenvolvimento, a ordem dos advogados ou o advogado tem alguma coisa a dizer, porque neste desenvolvimento há um conjunto de direitos que devem ser respeitados, seja direitos dos cidadãos, no geral, ou de determinados cidadãos, razão pela qual também assistimos, portanto, uma situação que ocorreu na província de Tete, em que a Ordem dos Advogados teve intervenção no processo de reassentamento, mas também no que diz respeito às condições de vida que algumas pessoas vivem, portanto, próximo às minas. Isto é para dizer que a Ordem dos Advogados é mais do que uma agremiação que defende interesses deste grupo de profissionais, mas mais do que isso, olha para o bem, tanto o bem-estar de toda a coletividade, olha para aquilo que é a legalidade e, de certa forma, tem que policiar, portanto, a legalidade dos atos que eventualmente estejam a ser praticados por qualquer entidade que seja. Exato. Traz aspectos bastante importantes, doutor. No entanto, gostaríamos também de perceber se, relativamente ao seu papel, tendo em conta aquilo que foi o comentário do doutor, para além destes aspectos aqui trazidos, sente que a Ordem dos Advogados pode fazer mais do que faz para, conforme dissemos, conforme o nosso tema diz, a construção de um Estado de Direito? Bom, eu costumo a dizer que o mundo está tanto em constante evolução e não tem que ser a Ordem dos Advogados uma entidade estática, ok? Sem querer com isso dizer que o que estamos a fazer não é suficiente, não é isto, mas estamos em bom caminho. Com todo e merecido respeito, e eu digo abertamente que de diferentes agremiações que existem na República de Moçambique, mas também na África Austral, tenho que dizer que a Ordem dos Advogados de Moçambique ocupa uma posição de destaque no que diz respeito àquilo que são as suas ações. Por outra, temos estado, portanto, a caminhar bem no que diz respeito àquilo que são as atribuições da Ordem dos Advogados. Agora, que temos que melhorar cada vez mais, sim, temos que melhorar. Este melhorar não porque estamos piores, mas porque os desafios eles são dinâmicos, ok? Estão em constante desenvolvimento. Dizia eu numa outra entrevista que, por exemplo, o criminoso está em constante desenvolvimento. Por isso que as ações tendentes a combater a este criminoso também devem estar em constante desenvolvimento, de modo a fazer face aos desafios que cada momento, portanto, nos forem impostos. O mesmo acontece com a Ordem dos Advogados. Há de perceber que em cada mandato que a Ordem dos Advogados tem os desafios próprios, ok? Há um momento em que os desafios pode ser, eventualmente, colocar o advogado no lugar onde deve estar, no contexto, portanto, da justiça. Mas há um outro momento que o desafio da Ordem dos Advogados pode ser contribuir para a reposição da paz na República de Moçambique.
Mas há um outro momento em que podemos encontrar diferentes tipos de desafios, o que significa que se a ordem for estática não vai responder aquilo que são as suas atribuições, porque elas mudam de tempo em tempo, o que significa que é importante que em algum momento a ordem dos advogados, que obviamente é feita pelos próprios advogados, consigam viver o que o mundo ou que a sociedade estiver a viver naquele momento em concreto, que é para garantir que os seus atos sejam propícios para responder aquilo que são as exigências que a própria sociedade lhes for a trazer. O que significa que o papel da Ordem dos Advogados, o papel do advogado vai, portanto, sofrer esta mutação porque ele tem que se adaptar às circunstâncias do momento. Traz um aspecto bastante importante que tem que ver com a mutação, que tem que ver com as exigências sociais da sociedade, no caso. Sente que a atual direção da Ordem dos Advogados de Moçambique é feito diferente das outras no que se refere ao atual estágio em que o país se encontra? Bom, como vinha dizendo, cada momento tem os seus desafios. Obviamente que há momentos mais conturbados comparativamente aos outros. Tenho que confessar que, dados os eventos políticos, tudo aquilo que ocorreu no país, prontos, entendemos todos nós e conseguimos perceber que vivemos momentos difíceis e que a Ordem dos Advogados também foi chamada a dizer, e não só a dizer, a fazer alguma coisa por aquilo que era a situação que o país estava a atravessar, que aliás continua a atravessar até ao presente momento. Isto obviamente leva-nos a concluir e a colocar na balança sobre aquilo que a Ordem dos Advogados esteve a fazer ao longo, portanto, do tempo e sem qualquer tipo de dúvidas. Se calhar de 1 a 10, podíamos em algum momento dar a nota 11, okay? Aquilo que tem sido o papel da Ordem dos Advogados, okay? No exercício das suas atribuições. Isto para dizer que eu não acho que em algum momento a Ordem esteja, ou a atual direção da Ordem esteja a fazer o seu papel, mas tenho certeza, porque eu vivo isto, eu contribuo em algum momento e olhando para aquilo que são os desafios, não é uma coisa de se achar, mas sim é de ter certeza que de facto estamos a dar o nosso contributo para o desenvolvimento do nosso país, mas para a construção de um Estado, portanto, de direito que Moçambique é. É verdade que pode-se dizer que as direções anteriores tinham outros tipos de desafios e, obviamente, para cada desafio precisamos também ter uma determinada força. Tem que haver algum tipo de proporcionalidade, ok? Mas há momentos mais calmos, como disse, e infelizmente, feliz ou infelizmente, a atual direção encontrou, portanto, vários desafios, mas também há outras situações que acabaram encontrando esta direção, mas que felizmente conseguiu, portanto, exercer, portanto, o seu papel no sentido de garantir que, de facto, pudesse dizer que nós somos a Ordem dos Advogados de Moçambique, estamos aqui para servir ao povo moçambicano, estamos aqui para contribuir para a construção do Estado de Direito Democrático. E é isso que, obviamente, aconteceu, é isso que nós, em algum momento, assistimos, que todo mundo viu qual foi o papel da Ordem dos Advogados, o que a Ordem dos Advogados tem estado, em algum momento, a fazer. Isto para dizer que, quando falamos da Ordem dos Advogados, nos referimos à direção, mas também nos referimos a vários colegas advogados que têm estado, portanto, a dar o seu máximo. Temos que reconhecer que temos advogados, de facto, que se entregam à causa, ok? E demonstração clara disto, portanto, teve lugar nos últimos eventos, em que temos colegas que mesmo debaixo de muito perigo tinham que se deslocar de um ponto para outro porque haviam pessoas detidas, porque tinham que fazer algum tipo de acompanhamento e etc, etc. Isto para dizer que
a Ordem dos Advogados tem sim estado a fazer o seu papel e de forma muito satisfatória. Desde já, aproveitar o ensejo para, uma vez mais, parabenizar o plantão da Ordem dos Advogados de Moçambique, tendo em conta não só o comentário que fez, mas pelo reconhecimento que, sob direção naturalmente da atual direção, do ilustre bastonário, a entrega dos colegas, que foi incomensurável, não se pode negar isso, durante este processo, até porque continua. Acredito que faz parte também do grupo, igualmente faço parte e tenho visto o empenho dos colegas a cada dia que amanhece, a nível nacional, diga-se de passagem. Exato. Não se trata apenas de uma só região. Embora Maputo possa ter mais casos por ter sido o local onde foi o epicentro Exato. das manifestações. Bom, em jeito de insistência, doutor, não vou deixar de fazer desta questão. Tendo em conta insistência e também comparação, tendo em conta o atual cenário em que nos encontramos, o período, ou melhor, o período dos 16 anos de guerra, acredito que a Ordem dos Advogados daquela altura também teve o seu papel, bem como os vários períodos de, como é que podemos denominar isto, de desconcertação, os vários períodos de desestabilização, este que é o termo correto. Acha que a atual versus a passada, embora já tenha falado sobre o dinamismo, mas eu gostaria que fosse um pouco mais a fundo sobre isto. Não sei se viveu ou pelo menos ouviu aquelas épocas dos 16 anos de guerra, onde a própria Ordem dos Advogados, na altura, também teve um papel. Acha que aquela teve uma atuação mais preponderante, esta menos, vice-versa? Bom, é importante em algum momento, se calhar, ter em conta aqui um aspecto. A democracia que se vive em Moçambique não é a mesma, portanto, ao longo dos tempos. Há de concordar comigo que temos estado a desenvolver o que se podia dizer abertamente ontem, que é diferente do que se pode dizer abertamente hoje. Isto é um dado importante. Mas também os eventos contam muito para a ação ou reação, tanto desta agremiação, neste caso a Ordem dos Advogados. Okay? Mas também é importante fazer referência que ao longo do tempo a Ordem dos Advogados, ou a formação até, portanto, de juristas, teve o seu abalo, ou teve, portanto, as suas paragens, ou a sua paragem, tendo em conta questões políticas ou questões históricas, mas que felizmente isto foi, de certa forma, ultrapassado. Agora, é verdade sim que em cada momento, como fiz referência à Ordem dos Advogados, logo depois da sua criação, com a sua existência, tinha que exercer, obviamente, algum papel. Mas, claro, tendo em conta a situação que se vivia neste exato momento. Pensamos nós que temos estado a desenvolver, não obstante os desafios de cada momento, mas é um facto que quanto mais o tempo passa, temos estado em algum momento a conhecer algum tipo de desenvolvimento. Obviamente que nós tivemos situações também de conflitos, se calhar podemos não falar dos 16 anos de guerra, porque este evento se dá, portanto, em tempos um bocadinho mais idos, mas depois tivemos outros conflitos também na zona centro, e que obviamente a Ordem dos Advogados, sempre que fosse chamada, tinha alguma coisa a dizer, tinha portanto, algum tipo de pronunciamento, tinha que tomar determinadas ações, tendo em conta a situação em concreto. Agora, é um facto que a atuação da Ordem dos Advogados, portanto, conhece alguns limites, ok? No sentido de a Ordem dos Advogados não tem um papel,
vamos lá, de materialmente acudir, entre aspas, os beligerantes. Não. Tem, portanto, que observar que portanto, os envolvidos em algum momento, em algum tipo de conflito, o que é que tem que ser chamado de cada um de modo a não ferir aquilo que são os direitos humanos, por exemplo. Razão pela qual tem sido este o envolvimento. Agora, um outro dado importante que temos também a fazer referência tem a ver com a divulgação das atividades da própria Ordem dos Advogados. Hoje em dia nós temos redes sociais, nós temos as televisões, temos várias formas de divulgação daquilo que tem sido o papel da Ordem dos Advogados, o que anteriormente não existia. Isso também conta muito para a divulgação e eventualmente pode nos levar a pecar se formos tentados a pensar que eventualmente as direções anteriores não estiveram a fazer o mesmo trabalho. Podem ter feito o mesmo trabalho, ou até um trabalho melhor, mas não ter sido divulgado, não ter sido conhecido, porque os meios, portanto, eram escassos. Um outro elemento, um terceiro, se calhar para terminar esta questão, tem a ver com o número de advogados. Hoje, nós estamos a correr, portanto, para os 4.000 advogados, sei que ainda não ultrapassamos isto, mas anteriormente nós não tínhamos, portanto, este mesmo número. Estamos a dizer que o acréscimo ou o aumento de escolas que lecionam direito aumentou, porque temos muitas instituições privadas a formarem juristas, que é a condição sine qua non para ser advogado, e por consequência vimos o número de advogados a aumentar exponencialmente. O que significa que desde a criação da Ordem dos Advogados assiste-se, portanto, um acréscimo do número de advogados e parece que a profissão tem estado a ser apetecível, portanto, por parte de muitos que se formam em direito. Isto para dizer que também o número de profissionais faz a força. O número de profissionais, como se diz, a coletividade traz a força. Então, este número de profissionais que tem estado a aumentar ajuda em algum momento para a visibilidade da própria ordem, porque hoje temos advogados em todas as províncias do país, mas outrora era diferente, não podíamos, portanto, falar de tantos advogados assim. A título de exemplo, até 2016, até 2016, a Ordem dos Advogados contava mais ou menos com 1.200 ou 1.100 advogados, em média, em 2014. E hoje, em 2025, estamos a dizer que já ultrapassamos, portanto, os 3.000 e estamos a caminho dos 4. A caminho dos 4.000, se é que ainda não chegamos, porque pronto, houve exames recentemente. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que em 2014, em 10 anos, houve um aumento exponencial tanto no número de advogados comparativamente aos tempos anteriores. Isto para dizer que o aumento de números faz com que muitos profissionais também possam, tanto, entregar-se à causa e, eventualmente, dar o seu contributo para aquilo que também é o desenvolvimento do Estado moçambicano. Muito obrigado, doutor. Vamos agora obedecer o nosso primeiro intervalo. Voltamos dentro de instantes. Até já. Transportadores semi-coletivos de passageiros. Para 2025, os comerciantes informais. Aqui na Avenida Eduardo Mondlane, a situação se encontra mais tensa. Nossa equipe de profissionais dedicados trabalha incansavelmente para levar até você conteúdos preciosos, relevantes e atuais.
Somos mais que uma televisão. Somos uma ponte entre você e o mundo, conectando histórias, promovendo conhecimento e inspirando mudanças. Para nós, a informação é primordial. O nosso compromisso é informar. Atualizações essenciais para o seu dia a dia. MBC, conectando o mundo. Sejam bem-vindos à segunda parte do programa Estado de Direito. Temos como convidado o Dr. Passo Alberto Camlet e juntos estamos a analisar os 50 anos de independência de Moçambique por celebrar em junho próximo. Entretanto, sem descurar daquilo que tem sido o papel da Ordem dos Advogados neste processo de construção de Estado de Direito democrático que se almeja em Moçambique. Doutor, quando saímos ao intervalo falávamos sobre, aliás o doutor respondia sobre o papel da advocacia e fazia uma... Entretanto, esta resposta sobre o número, falava concretamente sobre o número dos advogados e o crescimento exponencial. Doutor, esta questão traz-nos também, preocupa. Temos agora, conforme o doutor disse anteriormente, estamos a caminhar para os 4.000, se é que ainda não foi ultrapassado, até porque tivemos exames recentemente. Doutor, quais juras o número exponencial de advogados, 4.000, versus a qualidade? Bom, primeiro, deixe-me só abrir alguns parênteses. Ao longo da minha carreira profissional como advogado, já servi a ordem fazendo parte de juros, portanto, de avaliação para o acesso à advocacia, e há algumas situações que eu pessoalmente presenciei e assisti. É verdade, estamos a crescer em termos de números, mas provavelmente podemos estar a decrescer em termos de qualidade, tanto dos profissionais que fazem parte desta agremiação. Desta classe. Exato. Isto por quê? Porque provavelmente pode ter a ver com a qualidade de ensino que, de certa forma, terá depreciado. É um facto e não é segredo, e fala-se quase todos os dias que a qualidade de ensino, seja no nível básico, nível médio, nível superior, tem estado a decrescer, infelizmente. Mas também isso pode ter uma outra causa. Se calhar tem a ver com a existência de várias instituições de ensino sem que estejam devidamente preparadas para lecionar determinados cursos. E infelizmente, qualquer instituição do ensino superior, quando abre, o primeiro curso que tem como cartão de visita é curso de Direito. E Direito não é um curso tão fácil, porque mesmo a própria Universidade de Eduardo Mondlane, se tem cursos mais concorridos, é Medicina, Direito, o que significa que é um curso que tem maior procura, mas é preciso ter algum tipo de cuidado quando se decide atribuir, portanto, licença para determinadas instituições começar a lecionar estes cursos. Consequência, temos estudantes que em algum momento saem da própria universidade ou saem do ensino superior sem que estejam devidamente preparados, e essa falta de preparo, já têm certificado nas mãos, querem em algum momento ser advogados ou serem magistrados. Daí uma das razões para a depreciação da qualidade. Isto para dizer que sim, infelizmente, temos estado a receber ou assistir situações em que temos colegas que eventualmente não reúnam os requisitos e são sequelas trazidas
portanto, desde o próprio ensino, e que, obviamente, a Ordem dos Advogados não tem o papel de ensinar o beabá do direito aos seus membros. Pode existir uma e outra capacitação, mas não se está a ensinar o direito, está-se a ensinar a ser profissional do direito, presumindo que o direito já foi, portanto, assimilado e aprendido a quando, portanto, da frequência das universidades. Infelizmente, é preciso, em algum momento, as entidades competentes criarem condições de uma fiscalização séria, no sentido de garantir que aquelas entidades que tiverem licenças para lecionar o curso de Direito estejam devidamente preparadas. Mas também essas instituições devem, em algum momento, assegurar-se que estão a formar os profissionais do amanhã, que poderão ser dirigentes, que poderão ser diferentes profissionais do direito. E, obviamente, a questão de leis, a questão do direito, assim como qualquer outro curso, é muito importante, mas o direito está aí porque é o que, em algum momento, regula as relações entre os seres humanos. E se tivermos pessoas que não têm estas qualidades, para que, portanto, saibam como aplicar as normas, como ser profissionais, provavelmente estaremos aqui a colocar alguma barreira para o desenvolvimento do país, tanto dentro de médio prazo. É isto que em algum momento posso dizer, mas também temos estado a receber, obviamente, colegas com qualidades excelentes. Como disse, já participei de vários juros da Ordem dos Advogados. Há um contraste muito grande, ok? Há de receber um estudante ou um candidato que não consegue absolutamente dizer nada e você pergunta, quer ser advogado? Mas também, em contrapartida, há outros que surpreendem pela positiva, no sentido de trazer algum tipo de capital, no sentido de serem pessoas apropriadas para exercer esta mesma profissão. Apesar dos problemas, apesar de muito, mas muito joio, em algum momento há algum trigo, portanto, nesta plantação, o que significa que é preciso, em algum momento, fazer uma boa seleção para simplesmente ficarmos com aquilo que realmente vale a pena e ter na Ordem dos Advogados. Exato, doutor. Aborda um tema bastante importante, até que este é um tema também que pode ser também um futuro tema de debate aqui no nosso programa Estado de Direito, porquanto o produto final ou o produto que não reúne os requisitos, falando concretamente dos estudantes de Direito que tenham saído de uma determinada faculdade, mas não reúnem direito, só pelo curso em si, estes constituem uma peça fulcral para a construção do Estado de Direito. Apenas formando-se em Direito significa que é uma pessoa que tem, ou deve, no mínimo, ter ferramentas para auxiliar a administração do direito e, consequentemente, a construção do Estado de Direito democrático que se almeja e justo, acima de tudo. Entretanto, doutor, a semelhança do que o Ministério Público faz quando da sua seleção, aliás, não vou dizer o Ministério Público, quis dizer a magistratura, bem como refiro uma pública, bem como a judicial. Há relatos de que estas, a quando da sua admissão ou procura de novos quadros, tem uns testes que são, vamos lá, muito exigentes, por forma a expurgar o joio, conforme o doutor falou, a peneirar o trigo devidamente. Sente que isto não acontece nos mesmos moldes com a Ordem dos Advogados? Bom, olha, se me perguntar, fazendo uma comparação, o processo para se ser um magistrado e o processo para se ser um advogado, e se me perguntar qual deles é mais complexo, eu diria que é o processo para se ser um advogado, ok? Até pelo próprio tempo em si justifica. Estamos a falar de 18 meses, quando para a magistratura estamos a falar de 9 meses e depois a pessoa vai para o estágio. Não estou a querer dizer que é fácil ser magistrado,
Longe disso. Estou aqui apenas a falar sobre o processo para ser uma coisa e o processo para ser outra. Agora, não quero acreditar que haja algum tipo de facilidade, que haja algum tipo de facilidade a nível da ordem. E a prova clara disso são as pautas, tanto dos resultados dos exames da ordem, quando são publicadas. Que todo mundo reclama, todo mundo pensa que a ordem está a apertar muito, todo mundo pensa que os advogados não querem deixar outros juristas serem também advogados, mas não é bem assim. O exame da ordem dos advogados não tem que ser um exame difícil, mas também não tem que ser um exame muito fácil. Tem que ser um exame que, no mínimo, consiga captar a informação se um determinado indivíduo está ou não capacitado, portanto, a fazer parte, portanto, desta agremiação. Este é um ponto. O segundo ponto tem a ver, tanto com os resultados que também assistimos na magistratura. Os problemas que nós assistimos hoje na ordem dos advogados, em que temos advogados que deixam, tanto a desejar, o mesmo também ocorre na magistratura, seja judicial ou do Ministério Público, aonde temos juízes, temos procuradores que também deixam a desejar, que nós, como advogados, temos que ir, em algum momento, ir dando as dicas. Doutora, não é assim como a coisa funciona, é assim, isto é assim, é assim. Sobretudo os iniciantes. Isto é para dizer que tanto a magistratura também ela não escapa, portanto, destas inundações que em algum momento ocorrem. Isto para dizer que é preciso criar filtros muito bem claros. Antes de alguém sair da qualidade de jurista ou por outra, formado no geral em direito para passar para alguma profissão, seja magistratura judicial ou magistratura do Ministério Público, ou seja, advocacia, é preciso, portanto, colocarem-se aqui alguns filtros. Não é porque se está a ser mau, mas estamos a garantir que tenhamos profissionais de qualidade, porque esta pessoa vai assegurar a vida de cidadãos, tanto moçambicanos, e é justo que esta pessoa tenha as qualidades exigidas. E um mínimo de preparo para fazer frente e, por vezes, até, quiçá, resolver a vida de quem lhe confia. Sem dúvidas. Veja que já ouvi um comentário, alguém a dizer que, olha, e infelizmente alguém, prefiro até não fazer referência aqui o nome, dizia que devem ser afastados os exames da ordem, porque é uma profissão liberal, deixem quem quiser ser advogado só se inscrever, porque se for um advogado mau, ele vai se ver lá na praça. Mas a ideia não é esta. Não podemos, em algum momento, alimentar este tipo de pensamentos, porque ser advogado é uma responsabilidade. É muita responsabilidade, que digam mesmo os meus colegas, porque a tecnicidade exigida aqui é um pouco acima da média comparativamente a outras profissões. Estamos a dizer que colocas em jogo a vida de uma determinada pessoa porque você atrasou apenas 1 minuto e o tribunal fechou. Mas se você não sabe quais são as consequências disto, obviamente que você vai prejudicar a muita gente. Por isso que é preciso sim a Ordem dos Advogados continuar em algum momento a criar mecanismos e a fazer face àquilo que são os novos desafios no que diz respeito à admissão de novos advogados. Até porque, concordando com o doutor, a questão da má qualidade de um advogado é percebida na sociedade como uma mancha para um todo. Para a classe toda. Não simplesmente para aquele advogado que não está devidamente preparado. A ideia vai ser: os advogados não prestam, os advogados são criminosos, os advogados metem-se com aqueles, fazem isto, fazem aquilo, generaliza-se a coisa. Mas, na verdade, há alguns comportamentos que não são comportamentos do advogado. Uma coisa é caráter, outra coisa é falta de preparo. E não tendo este preparo, quando começa a exercer a própria profissão, não consegue separar uma coisa e outra. Acha que tudo vale para conseguir ganhar alguma coisa, quando não é bem assim. Não temos como falar da Ordem dos Advogados, não temos como falar do papel da Ordem dos Advogados no processo de construção de direito, não temos como falar da formação dos juristas que, quiçá,
possam vir a ser advogados ou enquadrados em várias outras áreas que tenham que ver com a administração da justiça, sem falar, doutor, da procuradoria ilícita. Acha que a Ordem dos Advogados tem sido um pouco, vamos lá, leve no que se refere a este quesito? Acha que a Ordem dos Advogados pode fazer mais do que faz relativamente à procuradoria ilícita? A bem da verdade, somos ambos advogados e sabemos que isto existe e é um mal que assola o bom nome dos advogados. Exato. E, por último, conforme dissemos anteriormente, a Ordem dos Advogados não existe sem os próprios advogados, no entanto, a própria Ordem dos Advogados. O que tem a dizer sobre isso, doutor? Bom, é um capítulo tenebroso e eu, como advogado, sou vítima disso, ilustre como advogado, certamente é vítima disso, e muitas outras pessoas. A própria sociedade é a vítima número 1 da procuradoria ilícita. Se calhar, só para o telespectador perceber, quando falamos de procuradoria ilícita, estamos aqui a dizer exercer tanto a advocacia sem que esteja em algum momento credenciado para tal. Okay? É isto, procuradoria ilícita. Olha, a procuradoria ilícita é um mal que enferma a própria profissão, é um mal que enferma a nossa agremiação, é um mal que enferma a própria sociedade, que no final é a vítima disto. A Ordem dos Advogados tem feito algum trabalho, mas neste particular pensamos que precisamos redobrar os esforços, porque parece que quanto mais tentamos combater, essa profissão torna-se apetecível para ser, portanto, invadida por parte daqueles que nem sequer são formados em direito. Todos os dias nós recebemos informações de alguém que dizia ser advogado, levou dinheiro daquela família, levou dinheiro daquele empresário, fez isto, fez aquilo, etc, etc. Ouvimos todos os santos dias acerca desse tipo de situações. Alguém que nos traz um processo e diz: eu trabalhava com fulano de X, mas porque ele não me está a fazer o trabalho que pedi, trago para trabalhar consigo. E quando fazemos um check, nós percebemos que, afinal de contas, não se trata de ilustre colega, mas são, eventualmente, algumas pessoas que, de forma ilícita, exercem essa profissão, que também é um crime. Agora, a propósito disto, por coincidência, eu publiquei até um texto na minha página do Facebook, porque vinha recebendo muitas vezes esse tipo de reclamações. E em algum momento deixei lá, portanto, algumas recomendações, de modo que muita gente não venham a cair nessas situações de procuradoria ilícita e serem vítimas até tanto de extorsão, porque essas pessoas, no fundo, o que querem é ganhar algum dinheiro e desaparecerem. Okay? Agora, aproveitando, portanto, o vosso espaço e tentando, de forma resumida, reproduzir aquilo que escrevi na minha página do Facebook, é que, primeiro, o advogado tem que se identificar através de uma carteira profissional no exercício da sua atividade. Okay? Que é uma carteira profissional, uma cor mais ou menos cor de vinho e aproximada da cor verde quando é advogado estagiário. E a carteira profissional tem lá alguns sinais. Tem, portanto, o símbolo da ordem, tem a foto do advogado, tem a assinatura do bastonário e tem o número do BI do próprio advogado. Antes de contratar qualquer advogado, é importante em algum momento pedir que ele apresente a sua carteira profissional. Não é mau, é preciso, portanto, ter essa certeza. Mas isso não é tudo, porque ter carteira profissional não significa estar naquele exato momento habilitado a exercer, portanto, a carreira ou melhor, a profissão de advogado. É preciso criar condições para visitar a página da Ordem dos Advogados. Fazia eu referência que a página da Ordem dos Advogados tem lá um campo onde está escrito membros, onde tem todos os advogados inscritos na Ordem dos Advogados. Aqueles que estão no exercício, aqueles que já não estão, aqueles que estão vivos, aqueles que já não estão, mas todos esses têm lá o seu registro. Significa que, se disserem que, olha, o Dr. Tembe, ele é advogado, portanto, qualquer pessoa pode aceder à página da Ordem no sentido de confirmar se de facto ele é advogado ou não e em algum momento ver se contrata ou não os seus serviços. Isso é exatamente para combater a procuradoria ilícita. Mas, por outro lado, a Ordem dos Advogados precisa criar condições para que tenha meios materiais e humanos
em prontidão para combater este tipo de atitudes. Porque muitas vezes nós assistimos pessoas que em algum momento estão a exercer a procuradoria ilícita, mas nós vamos esperando. É preciso algum tipo de celeridade para combater esse tipo de situação. Doutor, estamos a caminhar a passos largos para o final do nosso programa. Esta é uma conversa que não se esgota, Falar do processo de construção de direito, onde está envolvida a Ordem dos Advogados, e acredito que não exista um capítulo que possa esgotar essa matéria. Entretanto, doutor, de forma sucinta, mesmo para terminar, percebi que estava nesse campo, mas agora vamos de forma direta. Gostaria que, em 2 minutos, o doutor dissesse o que pode ser melhorado no que se refere ao papel da Ordem dos Advogados. Perspectivas, constrangimentos e desafios. O que tem que ser melhorado é, obviamente, ter, portanto, uma ordem muito mais próxima ao próprio advogado, no sentido de acompanhar as dificuldades do dia a dia. No que diz respeito ao próprio advogado, portanto, como um dos pilares da própria justiça, precisamos, em algum momento, ter o reconhecimento do advogado em todas as instâncias, em todos os momentos. Até hoje, tristemente, há situações em que vamos a uma esquadra e a polícia diz não, aqui não é lugar do advogado, o lugar do advogado é no tribunal. Isso não é verdade. O lugar do advogado é a partir do momento em que ele é constituído como advogado daquela pessoa, seja em casa, seja na esquadra, seja no tribunal, em todos os momentos o advogado é advogado e ele tem suas prerrogativas que devem ser, em algum momento, respeitadas. E é preciso respeitar esta carreira também de advogado, porque é uma carreira nobre e muito importante para aquilo que é o bem-estar da sociedade no geral. Uma outra particularidade também que eu penso que é importante, olhando para os jovens advogados, é preciso em algum momento termos muita calma. Jovens, precisamos ter muita calma, não temos que correr para, em algum momento, alcançar o que os outros alcançaram em 10 ou 15 anos. A razão pela qual é esta dica e que sempre, em algum momento, possamos exercer de forma justa e de forma honesta a nossa, portanto, profissão. Doutor, conforme dissemos, o tema é bastante com muita matéria e que com muita dificuldade poderemos esgotar no tempo que temos para a conversa. Agradecer por ter acedido o nosso convite. Obrigado. Terminamos, pelo menos do momento, a conversa com o doutor, que foi o nosso convidado. Dizer que o telespectador pode acompanhar a nossa emissão, o nosso canal, no canal 352 da TV Cabo, pelas plataformas digitais, Facebook, YouTube e o Instagram. Agradecer ao telespectador por ter nos acompanhado durante este programa. Prometemos voltar numa próxima oportunidade. Até já.